Você precisa entender uma coisa com toda a clareza. Implorar amor depois do fim não aproxima ninguém de você. Pelo contrário, afasta. Não existe cenário em que insistência desesperada desperte respeito, atração ou vontade de reatar. O que gera atração é postura, é valor. É a percepção de que você é alguém que não depende emocionalmente do outro para existir. O implorar é a confissão explícita de dependência. É como se você dissesse: sem você eu não sou nada. E não há frase mais poderosa para matar qualquer resquício de interesse do que essa. Quando alguém escolhe se afastar, essa pessoa está tomando uma decisão baseada em percepções, sentimentos e expectativas que ela já vinha formando há muito tempo. O término não acontece do nada. Ele é o resultado de acúmulos. E nesse momento, se você se coloca como alguém que mendiga afeto, o que acontece é simples. Você confirma para essa pessoa que a decisão dela foi correta, porque na mente de quem terminou, a ideia de não quero mais essa relação se fortalece quando o outro demonstra desespero, apego cego e submissão. Pense bem, alguém que implora amor transmite escassez, transmite falta de opções, transmite insegurança. E insegurança não é atraente. Pode até gerar dó. Mas dó não é amor. Dó não é respeito. Dó não é desejo. E se o que você busca é reconquista, o último sentimento que você deveria querer despertar é pena. Porque a pena coloca você em posição de inferioridade. E relacionamentos saudáveis só existem quando há equilíbrio, quando os dois estão em pé de igualdade. Agora entenda o seguinte: o impulso de implorar amor nasce da dor imediata, daquele vazio deixado pelo afastamento. Você sente que perdeu algo essencial e acha que, se falar, se insistir, se pedir mais uma chance, vai reverter o processo. Mas isso é apenas ansiedade, não estratégia. E quando você age com ansiedade, você age contra si mesmo. As palavras que você solta não são planejadas, são fruto de desespero. E desespero nunca foi atraente. Olhe para trás. Em qualquer situação de conquista, seja em relacionamentos, seja em amizades, seja até no mundo profissional, quem implora não conquista. Quem implora não é respeitado. O respeito nasce de quem sabe o próprio valor, de quem tem clareza de que não precisa forçar nada. A lógica é simples. Se você precisa implorar, já perdeu. Se fosse genuíno, se fosse recíproco, não haveria imploração, haveria escolha. Agora vou te colocar diante de uma verdade que talvez doa, mas que é necessária. Implorar amor não traz o outro de volta, porque o amor nunca nasce de insistência. O amor nasce de desejo, de admiração, de conexão. Se você força, você mata esses 3 elementos. Se você pressiona, você gera resistência. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais aperta, mais escorre. Assim funciona com pessoas. Quanto mais você persegue, mais o outro se distancia. E se você realmente deseja reconquistar, entenda isso com seriedade. A reconquista não vem de palavras. Ela vem de silêncio estratégico, de mudança visível, de atitudes que mostrem evolução, não desespero. A partir do momento em que você implora, você se transforma em alguém previsível, frágil e sem poder de escolha. E ninguém quer estar ao lado de alguém que não escolhe, mas apenas se agarra. Você já percebeu que toda vez que alguém corre atrás demais, a outra parte tende a perder interesse? Isso acontece porque a mente humana não valoriza aquilo que é entregue sem esforço. Nós damos valor ao que percebemos como raro, ao que parece ter opções, ao que demonstra ser autossuficiente. Quando você implora, você comunica exatamente o contrário, que você não tem opções, que você não tem raridade, que você só existe em função do outro. E isso não gera valor, gera desvalorização. Outro ponto crucial: implorar amor depois do fim é se anular. É colocar a própria dignidade no lixo em troca de migalhas de atenção. Você precisa se perguntar: que tipo de amor eu quero? Um amor baseado em escolha ou em pena? Porque quando você implora, o máximo que pode conseguir é uma volta baseada em culpa ou compaixão. E isso nunca dura. Em pouco tempo, o ciclo se repete. Porque amor não se sustenta em obrigação. Amor só se sustenta em desejo genuíno. Aqui entra a racionalidade que muitos não têm coragem de enfrentar. Se alguém decidiu ir embora, o seu papel não é implorar para que volte.
O seu papel é criar um ambiente em que essa pessoa perceba que, ao sair, pode ter perdido algo de valor. Mas perceba, isso não acontece com palavras, acontece com postura. A ausência, o silêncio e a sua evolução falam muito mais do que qualquer súplica. Então por que você não deve implorar amor depois do fim? Porque cada palavra de súplica é um tijolo a mais no muro que separa você da reconquista. Porque cada mensagem de desespero é um lembrete de que a decisão do outro foi correta. Porque cada atitude de dependência é um convite para ser ignorado. E porque, acima de tudo, implorar destrói o único alicerce capaz de sustentar qualquer relação, o respeito. Se você perde o respeito, você perde tudo. E implorar é a forma mais rápida de perder o respeito do outro e de si mesmo. O que você deve fazer então? Aceitar de imediato que o término aconteceu, não como derrota, mas como realidade. E diante da realidade, agir com estratégia. E a estratégia é clara: cortar as súplicas, cortar os discursos emocionais, cortar o apego explícito. Se for para haver reconquista que seja baseada em transformação e não em choros, se for para haver reconquista que seja porque o outro percebeu valor em você, não porque sentiu dó da sua dor. Pense agora no futuro. Imagine que você implora e a pessoa até decide voltar. Como você se sentiria? A verdade é que o peso da humilhação te acompanharia, porque no fundo você saberia que não voltou por escolha, mas porque cedeu à sua pressão emocional. E nada que nasce dessa forma se sustenta. Você viveria com insegurança, com medo constante de que, a qualquer momento, a pessoa vai embora de novo. E viver assim não é amar, é se torturar. Agora imagine o outro cenário. Você não implora. Você se mantém firme. Você some do radar, cuida de si, evolui, cresce. De repente essa pessoa percebe que você não precisa dela para ser feliz. O que acontece? Curiosidade. O que acontece? Respeito. O que acontece? O desejo de se reaproximar. Esse é o único caminho saudável. Não há outro. O pós-término é o momento em que você precisa escolher entre a autopiedade e a autossuperação. Implorar amor é escolher a autopiedade. Cortar o ciclo de súplica e assumir uma postura de valor é escolher a autossuperação. Uma te leva à estagnação. A outra te leva à evolução e talvez à reconquista verdadeira. Por isso lembre-se sempre, nunca implore amor, porque o amor, quando é genuíno, nunca precisa ser implorado. Ele acontece, ele flui, ele é escolha mútua. Se não for escolha, não é amor. E se a sua meta é reconquista, que seja pela estratégia certa. Se a sua meta é seguir em frente, que seja com dignidade. Em ambos os casos, implorar é o pior movimento que você pode fazer. Não destrua suas chances, não destrua seu respeito próprio e não entregue o poder da sua vida nas mãos de quem decidiu ir embora. No final, a escolha é sua. Mendigar atenção e viver de migalhas ou assumir seu valor e deixar que o tempo mostre quem realmente perdeu.